Olá, sou Lin Chayen, médica fisiatra do Centro de Dolor da Universidade de São Paulo, Brasil. Muitas graças por la oportunidade de hablar neste importante congresso. Mi tema é o desafio em la reabilitação do ombro neurológico doloroso. Ombro neurológico doloroso é uma das 4 complicações médicas mais comuns depois de acidente cerebrovascular. Pode surgir tão pronto como 2 semanas depois do ACV, aunque ocorre com mais frequência a los 2 a 4 meses depois do evento. Auer e HD, em uma revisão sistemática de 2020, observaram que o dolor de ombro tem uma incidência de 10 a 22% e uma prevalência de 22 ao 47%. A intensidade do dolor é moderada a severa e raramente se resolve espontaneamente. Sua presença é predictor de malos resultados para os pacientes, incluídos os resultados motores, a função, a cognição e a qualidade de vida. O dolor de ombro pode provocar o retardo ou a retirada de los programas de reabilitação e instâncias hospitalares mais largas. Podem ocorrer as afecções como transtornos do manguito rotador e do tendão do bíceps, bursitis subacromial subdeltoideo, capsulitis adesiva, síndrome de dolor regional complexo, síndrome doloroso miofascial, entre outras. A frequência e o impacto de esta complicação significa que a avaliação integral e as modalidades de tratamentos efetivas são imprescindíveis para uma boa reabilitação. Compreender os fatores de risco e fatores contribuintes é essencial para identificar a los pacientes com alto risco. Os predictores mais significativos são função deficiente do membro acometido, a idade menor de 70 anos, o sexo feminino, o aumento do tono com espasticidade, o deterioro sensorial, a hemiparesia do lado esquerdo, o acidente cerebrovascular hemorrágico, heminegligência, os antecedentes médicos como os problemas prévios do ombro e a diabetes, e os enfermos mais discapacitados. Outras possíveis causas são o manejo inadequado, a subluxação articular, flacidez, espasticidade, rango de movimento reduzido e função motora deficiente. A fisiopatologia é complexa e involucra mecanismos nociceptivos e neuropáticos. Em las fases agudas e subagudas do ACV, há o controle neuromuscular alterado, a redução de los autocuidados do paciente, como resultado da alteração das funções somatosensoriais e cognitivas, a paresia flácida e o possível subluxação do ombro, o desequilíbrio do controle da articulação do ombro e as estruturas subjacentes, o que resulta em uma mecânica alterada do movimento e uma maior suscetibilidade a microtraumas e as lesões de partes blandas. Parece que o músculo subescapular e o músculo pectoral maior jogam papel importante, já que desenvolvem uma maior atividade tônica que ocasiona desequilíbrio muscular sobre o ombro. A presença de espasticidade, o deterioro motor e a alteração do movimento cinemático causado por o dolor, o déficit somatosensorial e o desequilíbrio postural poderiam conduzir à sensibilização periférica e central. Há também
Portanto, ocorrência de câmbios centrais relacionados com alteração do processamento somatosensorial, cognitivo, evaluativo e o estabelecimento de o círculo vicioso do dolor, imobilismo, discapacidade e dolor. A prevenção é muito importante e as medidas preventivas são muito importantes e um enfoque multidisciplinário é essencial para uma melhor gestão com participação de todo o equipe de reabilitação, cuidadores e familiares. E o movimento passivo precoce, evitando fatores predisponentes, apoiando e protegendo o ombro durante a fase flácida, pode reduzir o risco de seu desenvolvimento. O posicionamento e o manejo adequados evitam traumatismos, subluxação da articulação do ombro e, mais tarde, as contraturas. A mala postura pode afetar negativamente a simetria, o equilíbrio e a imagem corporal. Se deve considerar o uso de uma bandeja, mesa ou suporte para o braço em la silla de ruedas. O cabestrillo, as vendagens elásticas generalmente se combinam com outras técnicas como as órteses. Quando o tono aumenta, o risco de subluxação diminui e se deve suspender o uso do cabestrillo. Os exercícios passivos e ativos podem ajudar a prevenir a rigidez articular e as contraturas. Aunque a intervenção imediata melhora os sintomas, o número significativo de enfermos não respondem à terapia de reabilitação convencional, como fisioterapia e posicionamento, e se tornam crônicos. Em este contexto, estudos emergentes han demonstrado os efeitos positivos de muitas terapias para seu tratamento, pero com diversos grados de êxito. Portanto, o tratamento do ombro neurológico doloroso é muito importante ter uma boa avaliação diagnóstica e também a eliminação das causas e fatores perpétuos, assim como o tratamento de enfermidades subjacentes e comorbilidades. Os tratamentos farmacológicos e não farmacológicos são muito importantes para a melhoria do dolor, da funcionalidade física, do estado psicológico e também contribuem para a melhoria da qualidade de sono e da qualidade de vida. O prognóstico, o diagnóstico e os tratamentos precoces melhoram o pronóstico. O tratamento é multimodais e multidisciplinários, com a utilização de farmacoterapia, como a utilização de analgésicos, anti-inflamatórios não esteroideus e opioides, estes últimos a curto prazo. A utilização de antidepressivos, como os tricíclicos ou duales, são muito importantes e, quando necessários, podem se também combinar com a utilização de los anticonvulsivos, como a pregabalina e gabapentina. Quando há espasticidade importante, poderemos utilizar o paclofeno, os diazepínicos, a dantroleno e a tizanidina. Quando há uma mala qualidade de sono, o uso de melatonina, eutrazodona
podem contribuir para a melhoria da qualidade de sono e é muito importante evitar os indutores de sono e os diazepínicos podem não contribuir para a melhoria da qualidade de sono. É muito importante também a adoção de posturas e ergonomias adequadas. Nós sabemos que colchone muito duro, demasiadamente duro, pode contribuir para não melhoria de dor em el ombro, como também na cadeira e também na região da coluna. Portanto, é muito importante observar a qualidade de colchão, dos almohadas, entre outros. Poderemos também utilizar termoterapia e massoterapia para o alívio do dolor e relaxamento dos músculos tensionados. A estimulação elétrica funcional para a contração muscular pode contribuir para la prevenção e tratamento da subluxação do ombro. A nutrição é muito importante para melhoria do aumento de massa muscular e também de energia. Poderemos utilizar acupuntura, punção profunda, injeções de diversos fármacos e toxina botulínica, assim como a mesoterapia, terapia de ondas de choque e também alguns procedimentos da medicina regenerativa. Os programas de psicologia e psicoeducação é muito importante para se promover autocuidados e cuidado de familiares e diminuição de ansiedade, depressão e outros. As medidas como a meditação e o relaxamento, mindfulness, hipnose e auto-hipnose podem também ajudar em la melhoria de dolor e também o estado de psicológico e de qualidade de sono. Este é uma revisão sistemática muito interessante publicado em 2020 sobre a efetividade das diferentes intervenções disponíveis para tratar o ombro neurológico doloroso. A pergunta da revisão foi: qual é a evidência das intervenções para tratar o dolor de ombro hemiplégico? Este é a eficácia e segurança de cinesiotaping. Tive uma meta-análise com 14 ensaios controlados aleatórios com 679 pacientes e concluíram que o kinesiotaping aliviou o dolor, aumentou o rango de movimento, acortou a distância entre o húmero e o acrômio e melhorou a função motora de los membros superiores que los controles, pelo sim efeitos sobre a independência em las atividades de vida, de la vida diária e de la qualidade de vida. 26 ensaios com 2.250 participantes determinaram os efeitos de diferentes tipos de acupuntura sobre o dolor de ombro. Observaram os efeitos favoráveis em la redução do dolor de ombro imediatamente depois de acupuntura. Solo um estudo mediu os resultados um mês depois do tratamento com efeitos favoráveis sosteníveis. Todos os estudos sobre acupuntura convencional, exceto um, mostraram que o tratamento com acupuntura foi efetivo para melhorar a função dos membros superiores. 6 ensaios indicaram que o tratamento com acupuntura foi efetivo para reduzir o edema.
7 ensaios investigaram os efeitos da acupuntura em la função física. Todos os estudos, exceto um, informaram efeitos beneficiosos da acupuntura sobre a melhora da função física. Um ensaio pequeno, aleatório, controlado com 41 enfermos com subluxação de articulação glenohumeral. Se utilizou a órtese de ombro, Neurolux, para proporcionar suporte proximal ao redor do húmero. Observaram um efeito benéfico sobre a intensidade do dolor e a diminuição da ocorrência de síndrome ombro humano. Sin embargo, com uma precisão muito baixa, devido ao pequeno número de pacientes em um único ensaio realizado. Uma revisão sistemática incluiu 6 estudos com 313 enfermos para a estimulação elétrica de diferentes tipos, como EUTENS, FES e PNS. A estimulação elétrica pode ter um efeito positivo para a melhoria de dolor e rotação externa sem dolor. Também mostrou uma melhor recuperação das atividades da vida diária. Sin embargo, estes resultados devem interpretar-se com precaução, dado o baixo número de estudos e o risco de potencial sesgo. E este estudo verificou a efetividade comparativa das terapias de injeção para o ombro neurológico doloroso. Se incluíram 17 estudos com 595 participantes. Em la quarta semana, observaram que o bloqueio do nervo supraescapular parecia ser o melhor tratamento, seguido de las injeções intramusculares de toxina botulínica. Entre a semana 4 e 24, depois da intervenção, a injeção intramuscular de toxina botulínica se associou com a melhor efetividade, seguida da injeção intrabursal de toxina botulínica, a injeção intraarticular de corticosteroides, pero com efeito apenas a curto prazo, e, por fim, o bloqueio do nervo supraescapular. Em conclusão, o bloqueio do nervo supraescapular se pode utilizar como a terapia de primeira linha devido a seu rápido início. Sin embargo, seu efeito é menor, sostenível e é possível que se requeram bloqueios repetidos. Em segundo lugar, se há espasticidade concomitante, as injeções de toxina botulínica para os músculos periarticulares espásticos devem ser priorizadas. Em conclusão, o dolor de ombro é uma consequência comum do acidente cerebrovascular. Há vários transtornos associados com o dolor de ombro neurológico. Como seu manejo é desafiador, as medidas preventivas são de grande importância. As estratégias de tratamento variam e devem dirigir-se à afecção subjacentes com terapias multimodais e multi-interdisciplinares. Muitas graças por la atenção. Hasta luego.